Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos a preparação para o próximo domingo, o segundo domingo comum do tempo comum. Para iniciar, vamos fazer a oração deste domingo. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus neste domingo tem tudo a ver com o convite, o chamado. Vamos nos focalizar sobre o livro de Samuel, o profeta Samuel, que iniciou a profecia no Antigo Testamento. Eu vou ler um trecho da primeira leitura. Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli, era o sacerdote do templo, e disse: tu me chamaste? Estou aqui. Eli, o sacerdote, respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com ele e disse: tu me chamaste? Estou aqui. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, ele era muito jovem, adolescente, vamos dizer assim, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. Então, vamos comentar a palavra de Deus. Após a festa do batismo do Senhor, retomamos os domingos do tempo comum na liturgia. A leitura de hoje fala da vocação ou da missão do profeta Samuel, também no Evangelho. Seus pais, Elcana e Ana, eram estéreis por ocasião de uma visita ao santuário de Javé em Silo, no santuário de Silo. Ana prostra-se diante do Senhor, suplica entre lágrimas e faz uma promessa: se me deres um filho homem, eu o entregarei ao Senhor por toda a vida. Deus atendeu a sua súplica e Ana deu à luz a Samuel. Depois de desmamado, Samuel foi entregue aos cuidados do sacerdote Eli para servir ao Senhor como um futuro sacerdote. A primeira leitura de hoje nos fala da vocação de Samuel para ser profeta. Samuel morava com o sacerdote Eli como uma espécie de aprendiz ou coroinha do sacerdote. Numa das noites, enquanto dormia perto da Arca da Aliança, lugar onde Deus se encontra com o seu povo, a Arca, Samuel é despertado 3 vezes por uma voz misteriosa: Samuel, Samuel. A cada chamado, o menino ia até o sacerdote Eli e dizia: tu me chamaste? Estou aqui. Mas Samuel não o tinha chamado e mandava Samuel. Mas Eli não o tinha chamado e mandava Samuel dormir. Na terceira vez, entendendo que era o Senhor que chamava o menino,
Ele disse: volta a deitar, e se alguém te chamar, responderás: fala, Senhor, que teu servo escuta. Foi o que o Samuel fez. O texto conclui: Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Isto na Bíblia se chama episódio da vocação de Samuel. Samuel chamado a ser profeta. Na resposta de Samuel, ele mesmo se define. É um servo que escuta a Deus e escuta os sofrimentos e angústias do povo de Israel. Por isso, não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Deus tem um plano a respeito de cada um de nós. Descobrir a própria vocação é descobrir o plano divino a nosso respeito. Por isso precisamos estar sempre atentos à voz de Deus, fazer silêncio a fim de poder ouvi-lo falar. Já é uma lição para nós. A primeira leitura fala então da vocação de Samuel para ser profeta. A segunda leitura trata da vocação do cristão a ser morada do Espírito. É o texto sobre a vocação, na 1 Coríntios, fala: vossos corpos são membros de Cristo. O Espírito habita em vós. O corpo é membro de Cristo. O Evangelho fala então da vocação dos primeiros discípulos de Jesus, que também são chamados na perspectiva do evangelista João. João Batista dizia: eu não sou o Messias, sou apenas a voz que chama no deserto, ou que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. João Batista tinha discípulos também que o seguiam, porque pensavam que ele era o Messias esperado. No outro dia, depois de ser batizado Jesus, João Batista estava com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, João Batista lhes disse: eis o Cordeiro de Deus, e os 2 seguiram a Jesus. João e Tiago. Jesus percebeu que o seguiam e lhes perguntou: o que estáis procurando? Eles responderam: mestre, onde moras? E Jesus respondeu: vinde ver. E os 2 discípulos ficaram com Jesus aquele fim de tarde. André, Simão e André. André, irmão de Simão. André era um dos discípulos que logo foi contar a seu irmão Simão Pedro e o apresentou a Jesus. Eis o processo de uma vocação: procurar o Messias, ver a Jesus, depois ouvir o anúncio de João, ouvir a pergunta de quem está sendo procurado, depois aceitar seu convite e permanecer com Jesus para conhecê-lo melhor, conhecê-lo mais. Depois de conhecer a pessoa que se procura, convidar outros para conhecê-la, como fez André. E assim, era assim que os cristãos agiam uns 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Assim que eles agiam para seguir a Jesus. Então, neste domingo, vamos refletir bem sobre a nossa vocação. Nós precisamos fazer este caminho também. Ouvir a Jesus que nos chama
e também saber qual é a nossa vocação nessas circunstâncias atuais, né? O que isto, ou procurar fazer alguma coisa, servir, depois ouvir o anúncio, aceitar o convite, permanecer junto com Jesus, conhecê-lo melhor e, depois de conhecer a pessoa, a Cristo, convidar outros para conhecê-lo mais. Então, que nós aproveitemos esta palavra de Deus, da procura do Cristo e conhecendo assim a nossa vocação também, que o Cristo que nos atrai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito